palestra de agora é o momento para a gente ficar muito informado. Quem está buscando informação, quem quer entender o panorama atual do setor de brinquedos no Brasil e no mundo, não pode perder esse nosso conteúdo agora. A gente sabe que o mercado de brinquedos está sempre evoluindo, está em constante transformação. A gente sempre observa novos hábitos de consumo, novas prioridades das famílias. A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso conteúdo. Movimentos globais impactam as vendas de brinquedos. A gente vai entender isso tudo, entender as perspectivas para o mercado agora, para o ano de 2026, para dividir todos esses insights, esses dados com a gente. Nada melhor do que contar com a presença da nossa parceira Circana, que sempre traz aqui as tendências, as informações para a nossa arena de conteúdos. Então, vamos receber agora aqui no nosso palco a diretora executiva da Circana, Célia Bastos. Célia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por participar da nossa programação. A gente sabe que tem um conteúdo valiosíssimo aqui agora. O palco é seu, Célia. Gente, boa tarde. Estou falando muito alto ou tá bom aí? Tá legal? Boa tarde. É um super prazer a gente estar aqui de novo com vocês. Acho que já é o 4º ou 5º ano que a gente participa. E vamos trazer para vocês algumas tendências, algumas informações que eu acho que são bem legais, né? Então, primeira provocação. Quem entender sobre os drivers desse mercado, né, agora e num futuro próximo, vai capturar um novo ciclo de crescimento, né? Então, nada mais é do que tudo aquilo que a gente tem que ficar ligado, né, que está dando certo no mundo e no Brasil, para a gente poder também se apropriar dessa sequência de crescimento, né? Eu sou a Célia, trabalho na Circana. Vai fazer 10 anos esse ano, né? Então participo desse projeto de brinquedos e outras categorias desde o dia 1 da empresa. E a Circana é a maior empresa global de informações do comportamento de consumo, né? 360. A gente conta com mais de 50 anos nessa estrada já, né? Estamos presentes em 23 países. Mais de 75% do PIB global está representado nos países que a gente monitora. A gente atua em 26 verticais, tanto de bens de consumo durável, quanto de bens de consumo não durável. Claro que brinquedos entra dentro da vertical de produtos duráveis. Mais de 2.000 categorias, a gente tem mais de 1.900 clientes, né, parceiro de negócio, e monitoramos mais de 500.000 lojas globalmente. Ou seja, a gente sabe mais ou menos o que a gente faz. A gente monitora brinquedo. Brinquedo foi uma das primeiras categorias que a Circana começou a monitorar há 50 anos, né? E agora a gente vai abrir, no meio do ano, o monitoramento do país do Chile e do Peru, tá? Bom, vamos começar a falar um pouco do que está rolando no mundo, né? Então, esse ano, o ano passado, ainda estou em 25, tá? Então, o ano passado foi muito bom para brinquedos, né? Os 12 países que a Circana monitora brinquedos, o faturamento cresceu 7%, né? Então, e a melhor notícia é que ele foi ancorado pelo aumento da venda de brinquedos mesmo, que cresceu 3%, e também uma pequena inflação dos brinquedos na ordem de 3%, uma coisa totalmente normal e alinhada, tá? Quem foram os drivers de crescimento? Ou seja, esse 7% foi puxado por que tipo de produtos? Jogos e quebra-cabeças. Todos os jogos e quebra-cabeças? Não. Alguém arrisca que jogos e quais quebra-cabeças? Começa com P. Pokémon. Então, Pokémon é uma febre, gente, há vários anos. Mas é só Pokémon? Não, não é só Pokémon. É porque Pokémon é gigante, tá? Mas não é só Pokémon. Tem vários jogos de carta, de tabuleiro e quebra-cabeças que que puxam esse mercado para cima. Blocos de construção. Obviamente, a gente está falando de Lego, mas não apenas de Lego. Existem vários outros fabricantes de blocos que também têm uma performance sensacional. Cartas colecionáveis. Ah, mas não está dentro de jogos e quebra-cabeças? Não, essa não.
Essa colecionável, aquelas cartas de NBA, de NFL, todas aquelas ligas internacionais esportivas, tá? Isso é uma tendência extremamente forte. Onde tem esporte, tem venda boa de brinquedo. E figuras de ação. Que figuras? Principalmente aquelas figuras colecionáveis, né? Não necessariamente as figuras para as crianças brincarem, mas aquelas figuras muitas vezes que ficam nas nossas prateleiras, tá? Quais são os motores de crescimento? Então, o fator alegria para o mercado de brinquedo, ele é um fator do DNA da categoria, né? O que os consumidores querem? Tanto as crianças quanto os adultos querem uma diversão acessível, né? Desde os mais caros até os mais sofisticados, inspiradores e capaz de criar conexões, ou seja, só o humano conecta de verdade. E nesse sentido, as licenças em brinquedos foram responsáveis por aumento de 15% de faturamento de brinquedos no mundo, tá? Cresceram 15%. E de cada R$ 100 de brinquedo vendido no mundo, R$ 37 vem de brinquedos com alguma licença. Colecionáveis representam quase 20% do faturamento de brinquedos global e cresceram também mais de 30% o ano passado. Os nossos consumidores de 12 e mais anos, ou seja, aqueles famosos kidults, representam 32% do faturamento, gente. Ou seja, de cada 10 brinquedos, mais de 3 são brinquedos comprados para ou por jovens e adultos. E ocasiões. Aqui no Brasil a gente tem tinha, né, na verdade, tinha um tema que era, não, brinquedo só vende no Q4, né? Outubro, novembro, dezembro faz 60%, 70% da venda de brinquedo. Não é mais verdade, tá? Então, quando a gente fala das ocasiões, nos Estados Unidos, aquelas aí, olha lá, tá? Concorrência. Micro-ocasiões, cresceu 9% a venda de brinquedo em ocasiões diferentes do Natal, nananana, né? Na Europa, sem nenhuma ocasião, ou seja, vende-se brinquedo, o crescimento dessas ocasiões sem ocasião específica, cresceu 10%. E mesmo a gente, que tem um monte de criança, é o país com o maior número de criança per capita, de criança por lar, dentro desses 12 países que a gente monitora, cresceu 5%. Então, o primeiro insight é, vendam brinquedos o ano todo. Isso aí é música para o ouvido de vocês. Todo mundo quer vender brinquedo o ano todo, para a gente também é. Mas como vender brinquedo o ano todo? Criando e explorando ocasiões ou micro-ocasiões de consumo. Com a flechinha agora, né, que fica melhor. Bom, eu falei de esporte. Então, quais foram aquelas marcas e licenças que mais cresceram aí no mercado americano, tá, gente? No ano passado. Pokémon. Vendeu mais, não é que vendeu isso, vendeu mais $1 bilhão. Todos os brinquedos da NFL faturou mais $700 milhões. Ou seja, aqui estão as potências desse mercado, né? A gente tem esporte, a gente tem de uma diversidade de propostas, de perfis, de faixas etárias, né? E aí a gente destaca o One Piece, né, que tem uma entrada muito relevante conectando várias tendências, né? Então você tem o One Piece conectando game, conectando as tendências asiáticas, conectando o colecionável, né? Então aqui a gente tem os maiores destaques em termos de crescimento nos Estados Unidos no ano passado, né? Minecraft, que já está super estabelecido. Então, tem alguma tendência nova, alguma coisa super diferente? Tem algumas coisas que a gente vai falar na sequência, mas as tendências que levam o mercado adiante, elas já estão estabelecidas. Pokémon está no mercado há mais de 40 anos, por exemplo, né? E tantas outras licenças, Disney, Paramount, Universal, e todos os novos, etc. Só que a gente está expandindo a venda desses produtos em ocasiões incrementais. Não é para fugir do Natal, não é para fugir do Dia das Crianças, não é para fugir da Black Friday, do Prime Day, nem nada disso. Mas tem tanta oportunidade bacana para vender mais brinquedo no primeiro semestre e tem muita gente aproveitando essas oportunidades.
Bom, curiosidade então, vocês estão curiosas para saber como é que foi o mercado brasileiro? Mercado brasileiro. A gente monitora mais de 6 mil lojas todas as semanas, né? A gente cobre mais de 90% do faturamento do mercado e a gente monitora mais de 100 categorias dentro de brinquedo. Então, quem fala, brinquedo é categoria facilzinha e tal, gente, a gente sabe que não é. É uma categoria extremamente complexa. É uma categoria com mais de 100 categorias dentro e cada uma com um perfil de venda totalmente diferente do outro. Bom, o mercado brasileiro também ficou no verde. Então, excelente notícia. Mas cresceu 2%. A excelente notícia é que cresceu 3% em volume de vendas. Então, a gente pode esperar que este ano esse mercado deva evoluir positivamente novamente. Tá? Então, o maior preditor de um bom desempenho futuro é a venda estabelecida em unidades. Eu falei para vocês das ocasiões de compra, não falei? Então, dá uma olhada aqui. 7% do faturamento anual de brinquedo vem da onde? Da Páscoa. Mas eu não trabalho com pelúcia. Não é só pelúcia isso aqui. Dia dos namorados. Dia dos namorados não é só dia dos namorados, é dia dos amigos também, né? Então, em junho, se vende outro 7% da venda anual de brinquedo. Mas eu não trabalho com pelúcia. Não é só pelúcia. Aí vem o Dia das Crianças. O Dia das Crianças e o Natal representam aí 35% das vendas. E o resto? O resto está espalhado nas micro datas, nas micro ocasiões. Assim como o Amazon Prime Day, que de day virou week, de week virou month, né? A gente tem uma Black Friday, que com a cobertura de varejo online é fortíssima, mas também nas lojas físicas é extremamente importante. Então, as vendas do primeiro semestre, gente, vem aumentando 5% em relação às vendas do segundo semestre, tá? Um outro tema que a gente precisa ficar de olho esse ano, e ele é bem complexo, é o tema da Copa. Copa do Mundo da FIFA, né? Tá chegando, faltam 4 meses. E a gente, em 2022, lá na Copa do Catar, a gente foi fazer a análise desse dado. E foi a primeira vez que a Panini, em 2022, colocou para vender o álbum e as figurinhas nessas 6 mil lojas que a gente monitora. E o que aconteceu? No mês de setembro de 2022, ou seja, 2 meses e meio antes do início da Copa, que foi no final do ano, como vocês recordam, a venda de figurinha e de álbum atingiu 12% das vendas de brinquedo, sendo que nem brinquedo é. Então, fiquem muito atentos para esse fato, porque vai começar a vender a partir de abril, a gente já vai começar, muito provavelmente, a ver a evolução de álbum e figurinhas. É um álbum com mais páginas, com mais figurinhas, são 980 figurinhas, vai custar mais ou menos uns R$4.000 pelas nossas contas, para ele ser completo, tá? E isso, muito provavelmente, deva afetar de alguma maneira, para alguns positivamente, para outros negativamente, mas deve afetar o consumo de brinquedos no mundo, não é só no Brasil. Mas brasileiro é super apaixonado, então a gente pode esperar que afete mesmo. O que deu certo e o que não deu tão certo no mercado brasileiro no ano passado, né? Apesar da gente ter categorias gigantescas aqui, como boneca, a boneca é a categoria mais importante de brinquedos no Brasil, né? Mas não foi uma categoria que performou bem o ano passado. Infantil e pré-escolar é a terceira categoria em consumo, também não foi tão bem. Artes e artesanato, 9ª. E eletrônicos juvenis, 11ª. E o que foi muito bem? Externos esportivos, né? Então as bicicletas, os patins, os patinetes, os carrinhos com controle remoto grandes, 12, 6, 24 volts. Todos os carros, então a febre da Fórmula 1 segue, e vai seguir, porque está na Netflix, está no SVOD, né, no Video On Demand, vai crescer. Jogos e quebra-cabeças, bombando no Brasil, Pokémon também bomba no Brasil. Figuras de ação, pelúcias, vamos lembrar que o ano passado foi o ano que bombou Lilo e Stitch, né? Então tudo era Lilo e Stitch, e puxou isso para cima.
E os explorativos, é um monte de brinquedo que não entra em nenhuma categoria e que entra lá dentro, né? E lá dentro, por acaso, estão as cartas esportivas também. Então, a gente deve ver o incremento dessa categoria esse ano também por conta da Copa do Mundo. Apesar de existirem categorias que não estão performando ou não performaram tão bem, há exceções muito positivas. Então, por exemplo, Barbie foi super bem, Sylvanian Families foi super bem, as princesas Disney foram hiper bem. Dentro de externo esportivo, todos esses carrinhos de 6, 12, 24 volts, caríssimos, né, foram hiper bem, puxaram super externo esportivo. Fisher-Price, voltando, né, com muita força. Gabb's Dollhouse, outra licença sensacional. Já comentei, Fórmula 1 e carros é uma loucura, a gente já sabe, né? Pokémon e Uno, ou seja, os jogos de carta indo extremamente bem, né? É um jogo muito social, né? E esse tema das escolas também sem os celulares, isso aqui ajudou demais carta. Dentro de blocos, tudo que é flor, tudo que é planta, tudo que é carro, também está indo muitíssimo bem em blocos. Figuras de ação. Ano passado foi um ano muito forte para dinossauro, né? E também para os Funkos, né? A Candide distribuindo Funko está indo extremamente bem. Acabou de lançar os Ballers, né? Os jogadores da Copa, jogadores de futebol da Zuru. Provavelmente vai ter um desempenho sensacional. Pelúcia, Stitch, 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 mas não só Stitch. As pelúcias estão cada vez mais sofisticadas, tanto em termos de qualidade do próprio tecido, da textura, né, de squish, como também das, como chama, das features, né? Fala, chora, canta, nananã. Acabamos de ver uma pelúcia na Sunny com IA. Como é que fica isso, né? Fugler já tem IA? Tem, mas como que vai ficar isso? Também é um ponto para a gente refletir junto, né? Marvel indo super bem para variar, e mais Stitch aí no boombox da Candide. Então, esses foram exemplos de itens que performaram muitíssimo bem. Alguns deles em categorias que, inclusive, não performaram tão bem o ano passado, né? E aí, falando de crescimento, né? Quais foram aqueles produtos, aquelas licenças, que mais se destacaram? Então, dentro de bonecas, YouTubers, né? Dos rosa. Moana, agora o live action deve bombar. Care Bear, Ursinho Carinhosos, né? Década de 80. Dentro do externo esportivo, a gente tem aí os carrinhos controle remoto e mesmo como chama? Como chama? Isso. Dentro de infantil e pré-escolar, esses livrinhos, Magnet Book, gente, está indo hiper bem. Toda a linha de Marvel nova está indo super bem infantil. Fórmula 1 é mais do mesmo, mas está indo super bem. Dos rosa também em jogos e quebra-cabeças. Bluey, finalmente dando resultado. A gente viu o Bluey com uma certa dificuldade de desenvolvimento e agora parece que decolou de vez, né? One Piece também. Dos rosa em bonequinho, colecionável, mais pelúcia com mecanismo. São pelúcias caras, gente, é pelúcia de R$900, tá? Acabou slime, acabou geleca. Não acabou, está indo super bem. Quem está vendendo slime, apesar da moda já ter ficado para trás, está indo super bem, né? E depois a gente tem aí os figurinhas da Blocks, né, com Minecraft. Então, esses aqui são exemplos de portfólios que foram extremamente bem no Brasil no ano passado. E por quê? Ano passado foi bom porque teve um line-up legal de filmes. E olha esse ano, olha, a gente colocou uma estrelinha em cada um dos filmes que a gente sabe que tem muita influência dentro de brinquedo, né? Então, Super Mario Bros. Tá aí, já tá chegando. Mandalorian. Toy Story, gente. Toy Story vende muito bem sem filme há anos. Imagina agora, né? Minions, Moana, Spider, Avengers. E também no Video On Demand a gente também tem vários lançamentos, né? House of Dragons, The Boys, The Witcher, Stranger Things e por aí vai. E 2027, até agora, tem esses filmes confirmados, né? Sonic, Star Wars, Spider-Man, Shrek,
Batman e Frozen, que é outro hiper blockbuster. Então a gente vai ver 2027 entupido de Frozen e 2028 também, tá? Tendências em 2026. Então agora a gente entra num papo um pouco mais conceitual, né? Os nossos colegas que tiveram a oportunidade de visitar a Toy Fair, não sei quantos de vocês tiveram também essa oportunidade, agora lá na Alemanha, eles trouxeram para a gente algumas tendências, né? Dentro de brinquedo. Então, o brinquedo vestível, seja ele uma pelúcia, seja ele uma camiseta que a criança colore, um pijama, um quadro, uma bolsinha, um artesanato, né, uma pintura, um slime. Então, a criança ou o jovem envolvidos em criar algo a partir de um kit de atividades. Colecionável. Blind Pack segue, ou seja, o colecionável e o Blind Pack seguem super forte. E o Chinese Style, ou seja, as licenças asiáticas, a estética asiática. Entretenimento, Toy Story 5, Super Mario, My Mario, Star Wars, Mandalorian, One Piece, como a gente já viu, e vai fazer todo sentido nesse ano. K-pop, febre de K-pop. K-pop bombando, bombando. Beleza. Gente, beleza, muito se falou, muito já se fez, mas nunca se fez em larga escala como o que está começando agora, né? As meninas jovenzinhas, muito novinhas, invadindo Sephora, usando as maquiagens, os kits que não são apropriados para a pele e nem para a idade, né? Então alguém já se mexeu e a gente vai ver quem se mexeu. Os kiduts, os consumidores de 12+, né? Estão consumindo mais cartas estratégicas, mais blocos de construção, temáticas de horror, temática de esporte. Temos a FIFA agora esse ano. E os microbloquinhos. Quebra-cabeças e quebra-cabeças 3D, né? Tem muitos modelos em MDF. E os book nooks, né? Que são aqueles cenários... Eu até vi aqui umas 2 ou 3 estantes que estão com aquelas miniaturas de cenários, né? Para você deixar na sua prateleira. E dentro do varejo, as vending machines, né? Como é o caso da Pop Mart, que vende lá em dezenas de milhares de lojas a sua coleção de Labubu, e os displays, ou seja, tudo é para display, tudo é para eu dividir com o outro. E por quê? Porque o padrão de brincadeira ele está evoluindo e está redefinindo o mercado. Antes era o play, agora eu quero play e depois eu quero mostrar o que eu fiz, ou seja, o play mais o display. E a partir dessa tendência, a gente tem como máximo expoente o lançamento do Lego Smart Brick, né, que acabou de ser lançado na feira, que nada mais é do que uma peça que vai entrar dentro da brincadeira, com sons, com movimentos, não tem IA, tá? O Smart Brick não tem IA. Leitura. Basta ler? Talvez não para alguns. Vai precisar de uma ação. Então, uma coisa que está dando muito certo lá fora são esses livros de colorir, né? E livros de achar, tipo aquele jogo dos 7 erros, só que você vai onde está o Wall-E, por exemplo, né? E esses livros aí dos Trader Search. É uma super de uma febre. Então, não basta ler, eu quero ler e interagir e co-construir essa história. E fantasia. Tudo bem, eu posso colocar a fantasia da princesa, mas não vai ser mais legal se eu conseguir criar uma maquiagem, criar um slime, criar alguma coisa que vai incluir, que vai entrar no meu mundo de fantasia? Sim. Bom, Lego Smart Play, então, nada mais é do que a interatividade trazida para Lego. Então, se você cria um avião e você dá esse comando, ele vai fazer o barulho do avião. Então, é trazendo mais fantasia para a brincadeira tradicional, tá? É caro. Lá fora, preços a partir de 70 €, R$ 435. Lá fora, né? Imagina quando chegar aqui. Colorir e procurar. Desde a pandemia, isso já era... Bom, é da minha época também, né? Mas desde a pandemia, você tem esse detox, né? A saúde mental, você fica lá fazendo as suas coisas, acessibilidade, é uma coisa barata, não é cara. Então, essa é uma tendência muito forte, né? Colorir e procurar e desenhar e co-criar. No tema da maquiagem, né? Da beleza, né? De criar beleza. O Mini Glam da MGA.
MGA é o fabricante da LOL, né, daquelas bonequinhas que bombaram há 4, 5 anos, que vinha na bolinha, nananã. Agora, a MGA está trazendo essa linha de maquiagens. E qual é a grande diferença, né? Ela conhece muito de brinquedo, conhece muito de filho, de criança e de pai, e sabe que para uma marca de maquiagem infantil dar certo, tem que passar por quem? Pelo porta-voz, que é o pai e a mãe. E ela conseguiu. Além disso, tem uma estética colecionável, fofinha, clean beauty, não vai fazer mal, né? Não tem parabeno, não tem sulfato, não tem nada que agrida a pele da criança. E tem uma forma lúdica, ou seja, como eles trouxeram o clean beauty para o mundo dos brinquedos, sem passar por cima dos pais. Então, isso foi genial. Vamos ver quando é que chega no Brasil. Outro tema muito interessante é a ampliação da exposição aos conteúdos asiáticos, né? Então, a gente vai ver muita coisa de K-pop, né? As guerreiras K-pop. A gente ouviu falar muito de Labubu e todos os colecionáveis asiáticos, One Piece, todos os doramas, todos os mangás, ou seja, isso é muito, muito forte e está vindo muito para o Ocidente, tá? Para vocês terem uma ideia, a Pop Mart, que é a dona do Labubu, só vende Labubu na Pop Mart, gente, opera mais de 2.500 lojas eletrônicas globalmente. Você chega lá, você paga, muitas vezes você nem sabe qual que é o Labubu que você vai comprar, porque ele é surpresa, né? A Miniso, quem que nunca foi numa Miniso? Miniso, 8.100 lojas. É uma super estética asiática, né? E agora, em novembro, final do ano, a Shein abriu a primeira loja física dela em Paris, dentro de uma grande loja de departamentos. Ou seja, não vou dizer que é uma invasão asiática, mas é mais ou menos isso, a estética asiática invadindo o Ocidente. E logística? Até as empresas de logística estão entrando na Europa, né? Empresas como JD.com, que é imensa, explorando esse last mile na Europa, no Oriente Médio e na África. Então, não é só no produto, na estética, é no varejo e na estrutura de distribuição dos produtos. Tá? TikTok Shop. TikTok Shop, que ele foi lançado em setembro de 23, né? No Q4, ou seja, outubro, novembro, dezembro, vendeu mais de 6 bilhões de dólares no mundo. No Brasil, eu li, acho que foi ontem, já vendeu 1,5 bi até o presente momento. Tá? Então, uma loucura. E, evidentemente, que tem uma aderência muito grande com o quê? Com as datas do e-commerce. Né? Então, numa Black Friday, vendeu quase 1 bilhão de dólares na semana do dia 30/11 de 2025. Né? Olha que loucura tudo isso. Um tema que a gente comentou ano passado, que tinha acabado de acontecer, foi a proibição dos celulares nas escolas, né? Para efeito, tudo que não seja didático não pode usar o celular. Então, o jovem, a criança entra, coloca o celular ali na caixinha dele e só vai pegar no final da aula, né? Então, a tecnologia e as crianças e as telas é uma briga eterna, né? Por quê? Porque está falando de saúde mental, está falando de desempenho e, principalmente, está falando de desenvolvimento. Né, os especialistas dizem que se continuar do jeito que está, a gente não vai conseguir escrever, né, fazendo aquelas coisas que a gente fazia na escola, porque o nosso cérebro não vai ter as sinapses, as conexões necessárias para a gente mandar a nossa mão escrever. Então, é muito complicado. Né? E ainda tem o tema do vício, ou seja, a gente não está nem mais falando só da conexão, a gente está falando do vício e da privacidade. Né? Então, o que isso impacta? Banimento das redes sociais, já está se discutindo na Europa cortar acesso abaixo de 16 anos. Escola sem celular? Já está. São 25 países no mundo onde é proibido criança e jovem levar celular para a escola. Já tem um monte de processo judicial nos Estados Unidos e na Europa culpando as redes sociais por A, B, C ou D que aconteceu com as crianças. Né? E isso cria o quê? O consumidor com medo e, de alguma maneira, um pouco ressentido com essas empresas Big Techs, que com todos os números e algoritmos deles acabam dirigindo, sim, o comportamento e o consumo. Né?
Um ano sem celular na escola brasileira, o que aconteceu? Acabou de sair uma pesquisa, né, do Congresso Nacional, 80% dos pais de crianças que tiveram os celulares tirados nas escolas concordam que era uma coisa que precisava acontecer, ou seja, os pais estão super felizes. 83% dos estudantes têm prestado mais atenção, isso é uma opinião dos estudantes e dos próprios professores e escolas. E avança no nosso Congresso, né, lei para limitar a entrada de jovens com menos de 14 anos nas redes sociais. Né? Então, tudo isso é uma tendência, isso não tem volta. Né? Isso é um debate que continua e vai continuar. Né? Quais são os nossos key takeaways? Ou seja, o que a gente tem para colocar a respeito disso? A tecnologia substitui a brincadeira? Não, e não pode substituir. Não deve, não pode, e não é bom que substitua. Mas elas precisam conviver, né? Ela precisa melhorar o brincar, e não substituir o brincar. Quando a gente for fazer alguma coisa, ou divulgar alguma coisa, um tema que tem a ver com tecnologia, sempre enfatizem o valor, né? Ou seja, tem tecnologia, mas olha, o valor é esse, é esse, é esse, é esse. Por quê? Porque os pais estão muito preocupados. E muito cuidado com embarcar IA nos brinquedos, tá? Por quê? Porque lá fora tem um risco reputacional enorme, né? Tem que tomar muito cuidado com a forma que você vai colocar alguma coisa dentro de IA ou se apropriar de IA para lançar conteúdos por conta de um possível risco de reputação para as empresas, tá? E o que tudo isso quer dizer? Né? O que a gente fala aqui, em inglês, né? So what? Então o quê? Né? Primeiro, vender brinquedo para criança é a base da pirâmide. Mas, para a gente ter uma evolução e acompanhar o nosso tempo, a gente precisa vender brinquedo para quem? Para o jovem e para o adulto. E para o fã. Ou seja, esses dois atributos, adulto, kidult e fandom, seguem no topo de crescimento. Todos os grandes lançamentos, blockbusters, passam por esses dois atributos. Novos perfis de consumidor, como é o kidult, e as micro-ocasiões. Vocês já repararam no varejo? Né? Agora eu não sei mais, eu não vou mais muito em loja de varejo, mas alimentar, que tinha a segunda da carne, a terça da feira, a quarta do leite, a quinta do não sei o que lá. A gente precisa explorar essas micro-ocasiões, gente. Vamos inventar, além daquelas que eu já falei para vocês, como a Páscoa, o Dia dos Namorados, etc. Vamos criar ocasiões promocionais para a gente poder vender mais, né? Para a gente tirar a dependência das grandes datas, como o Dia das Crianças e o Natal. Bom, inovação. Tem muita marca que hoje está sofrendo por estar abusando do uso da AI, né, da inteligência artificial. Eu até vi um comercial recentemente de uma marca alemã de carros, onde eles optaram por fazer o desenho do desenho mesmo animado, tudo à mão, como era feito na década de 50 e 60. Então, é uma volta para o original, é uma volta para o não tão perfeitinho, né? É uma volta para o não IA, é a inteligência humana, né? Por quê? Porque é original. Não é só nostalgia, é original. E, para a gente fechar, como é que vai ser 26? 26 continua essa incerteza. Vocês viram o que aconteceu nesse final de semana? Então, assim, é mais incerteza, o mundo continua incerto, né? Mas, como é que a gente dribla essa incerteza? Com dados, com informação de qualidade, com insight do consumidor, né? E a Circana está aqui para ajudar vocês. Obrigada.